A paz do Senhor Jesus, para você que está comigo nessa caminhada de oração, homem e mulher de Deus, vamos juntos no nosso propósito, né? 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus que nos deu essa vitória através de Jesus Cristo. Hoje é o dia 149 do nosso propósito. Vamos continuar orando, construindo nossos lares na rocha fiel e verdadeira, que é Jesus Cristo. E o tema da nossa oração hoje é: tenha intimidade com Deus antes da intimidade conjugal. Vamos orar conforme aquilo que está escrito no livro de Salmos, Salmos 63, versículo 1, onde diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Louvado seja o Senhor. Então vamos orar ao Senhor para que não apenas eu, você, mas também esses que são alvo das nossas orações, que conforme a rica, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, serão conosco uma só carne, vivendo em um só corpo e um só espírito, para que todos nós tenhamos sempre essa sede da presença do Senhor, mesmo nos momentos de dor, no momento de angústia, no momento de incerteza, quando nossos inimigos começam a bombardear os nossos pensamentos com falsas convicções, com medos, com ansiedades. Veja que o salmista, em que pese declarar ao Senhor que o buscará na madrugada e que a alma dele tem sede do Senhor e que até mesmo a carne dele deseja muito, né, a Deus, ele fala qual é o contexto que a alma dele tem sede de Deus e que a carne dele deseja. É um contexto de terra seca, cansada, uma terra sedenta. Ou seja, o salmista estava em um contexto de necessidade, um contexto de busca sem a aparente resposta. E se a terra estava cansada, é porque houve trabalho, houve luta. Você cansa depois que você trabalha. Então, a guerra na qual ele se encontrava já vinha se estendendo há algum tempo. Por isso, ele estava cansado daquela luta. Certamente que a luta não era recente, não foi uma luta breve. E nesse momento, você já começa a olhar para si, para a sua vida. E quem sabe essa luta que você está enfrentando não é uma luta recente. Não começou agora. É uma batalha que você já vem guerreando há algum tempo. E por isso você, assim como o salmista, está cansado. Mas nessa oração nós vamos buscar ao Senhor pela força que vem dele, o vigor que vem dele, porque ele é o Deus que dá força ao que está cansado, que levanta o abatido, que renova-nos, né, em nossas fraquezas. Ele é o Senhor que renova as nossas forças. Ele é o Senhor que nos dá a vitória. A nossa vitória, ela vem de Deus. E ainda que você se veja sem aparente resposta, o Senhor é o Deus que nos responde. Por que sem a aparente resposta? Porque a terra está seca. Terra seca não produz. A gente sabe que quando o Senhor intervém, a terra estéril e seca, ela produz sim, produz de forma gloriosa.
O ventre de Sara e de Ana e também o de Raquel são exemplos maravilhosos da palavra do Senhor, que eram mulheres estéreis e que a partir delas o propósito do Senhor continuou sobre a face da terra. Porém, nesse contexto, o salmista ainda está vivenciando a dor, ele ainda está vivenciando a privação e a dificuldade, acerca de algo que o próprio Deus sabia. Mas a gente vê que, embora aquele fosse o contexto, a alma dele ainda anseiava pela presença de Deus. Então vamos buscar o Senhor para que nós também sejamos assim, mesmo quando nossos inimigos tentam de alguma forma nos parar espiritualmente falando, tenta cessar nosso clamor, tenta macular nossa confiança em Deus, quando no momento da desesperança, os olhos do crente muitas vezes se voltam para as circunstâncias, se voltam para a direção do vento, mas mantenha seus olhos em Cristo. Tire seus olhos da direção do vento. Mantenha a sede e o desejo de buscar o Senhor. E na hora da fraqueza, fale com Deus. Diga, Senhor, me fortaleça. Porque o poder do nosso Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. É quando nós acreditamos que estamos fracos, que nos apegamos a Cristo e ali nós somos fortes, porque já não operamos através da nossa força, mas na força de Deus. Então, não olhe para as circunstâncias, não olhe para aqueles que, usados pelo inimigo, tentam cauterizar a sua fé, tirar a sua esperança. Coloque seus ouvidos e seus olhos naquilo que traz esperança. Lembre do profeta, quando ele disse que ele queria trazer à memória dele aquilo que podia dar esperanças. Faça isso. Tire os seus olhos e a sua atenção e a sua energia do que promove caos dentro de você, do que promove tristeza, do que promove angústia. Olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para Cristo. Veja para além dessas nuvens cinzentas, porque o seu Deus continua sentado no trono de glória, reinando soberanamente, porque a vontade e a palavra do Senhor, ela é soberana. Ela é soberana na minha e na sua vida. Clame ao Senhor nesse momento de desesperança, de angústia e de dor. Fale com Ele. Peça mais. Continue firme. Você não é o primeiro, você não é a primeira. Não é o único que na caminhada com Cristo se viu nessa situação. Veja o que o salmista está dizendo para Deus. Ele declara que vai buscar o Senhor de madrugada. Ele declara que a alma dele tem sede de Deus. Mas ele também fala qual é a circunstância que ele está. Veja, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aleluia. Essa era a circunstância que o salmista se encontrava quando ele declarou que buscaria ao Senhor. Então, na nossa oração, vamos buscar a Deus para que aqueles que são alvo das nossas orações também, quando estiver enfrentando esse tipo de circunstância, busque ao Senhor. Vamos buscar a Deus para que aqueles que são alvo das nossas orações tenham intimidade com Deus, antes mesmo da intimidade na vida conjugal, antes mesmo de ter intimidade comigo, com você, no seio do casamento, na unidade que Deus te der, na unidade que Deus tem preparado para mim, na unidade familiar, antes de ter intimidade com a sua esposa,
com o seu marido, é necessário que tenhamos primeiro intimidade com Deus. Porque para você chegar no estágio em que o salmista estava, o estágio de continuar tendo sede da presença de Deus, continuar buscando a Ele na madrugada, é preciso que haja a intimidade, a convicção de que Ele estará lá na madrugada, te aguardando para ouvir a sua petição, mas também para falar ao meu e ao seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Rei soberano, Criador dos céus e da terra, Deus majestoso, Deus glorioso, Leão da tribo de Judá e raiz de Davi, Tu és a rocha firme que jamais se abala. O Senhor é aquele que sujeita debaixo dos seus pés os nossos inimigos, que os derrotou na cruz do Calvário. O Senhor é aquele que destrói os ídolos, que torna em pó e cinza, que anula as confusões do diabo. O Senhor é aquele que desfaz as obras do inimigo. Por isso, nós te invocamos nesse momento, Senhor. Entramos na tua presença pela fé. Pela fé, nós buscamos ao Senhor, nós consagramos o nosso lar, a nossa família ao Senhor. Pai, nós consagramos tudo em nós ao Senhor. Nossos sonhos, nossas esperanças que estão em Ti. Senhor, não há outro lugar onde possamos depositar esperança. Não confiamos na força do nosso braço, mas no Seu trono, na Sua força, no Seu mover. Vem, meu Deus, e nos protege. Vem, Senhor, porque Tu és o Deus provedor. Vem trazer as respostas que a nossa alma precisa. Vem, Senhor, aniquilar as obras contrárias, erguidas pelos nossos inimigos para promover a confusão, a desonra, o choro e a dor. Ó Santo Deus e Eterno Pai, Tu que habitas entre querubins e serafins e que és aclamado sem cessar, o Deus Santo que Tu és. Repreendido seja toda a imagem do inferno, repreendido seja todo o mover das trevas que tem se deslocado em nossa direção, na direção dessa pessoa que ora comigo, na minha direção. Ah, Senhor amado, hoje é dia de nós pedirmos ao Senhor para que aquele conosco será um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito, a unidade do Senhor, porque o Senhor é unidade, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, e assim também nós o seremos, meu Deus, vivendo em unidade, em paz, com aqueles que serão conosco uma só carne, um só corpo e um só espírito, em nome para a glória de Jesus Cristo. Meu Deus, venha nessa hora repreender o mal, as obras contrárias e as investidas satânicas. Venha nessa hora, ó Deus, ao encontro das nossas orações, dando-nos a resposta. Visita essas mentes e esses corações que são alvo da nossa oração nesse momento. Visita essa pessoa, mudando-lhe a mente, ó Deus, estabelecendo comunhão contigo. Faz, Pai querido e Pai amado, que essa pessoa tenha comunhão com o Senhor, tenha sede do Senhor independente das circunstâncias, tenha alma sedenta da Tua presença, ó Deus, antes de ter a comunhão conosco, antes, ó Deus, de iniciar a boa obra do Senhor no seio familiar, em nossas vidas, na vida dessa pessoa que é alvo
das nossas orações. Chega com o poder, chega com a sua glória, opera a transformação, muda o querer, muda, Senhor, muda o querer, muda o olhar, muda o ouvir, o pensar, enche de amor pela tua presença, enche, ó Deus. Põe, Senhor, um coração íntimo com o Senhor. Ah, meu Deus, dá ouvidos que te ouvem, que discernem a voz do teu Espírito, dá olhos puros que veem, ó Deus amado, a necessidade de manter a santidade e a comunhão contigo. Ah, Senhor, dá um coração obediente que cumpre a tua palavra. Ah, Deus, assim seja na minha vida, na vida dessa pessoa que ora comigo, cada dia mais e mais e mais e mais. Assim seja na vida daqueles que são alvo das nossas orações. Pai, certamente que não sabemos orar, certamente que precisamos do Senhor em tudo, mas certamente que o teu Espírito sabe do que a gente precisa. Por isso, Deus provedor, dá-nos essa vitória nesse momento, dá-nos essa vitória agora, e certos de que o Senhor já nos abençoou, nós nos erguemos, nós encerramos essa oração te glorificando, agradecendo pela sua bênção, te glorificando na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.